A paz do Senhor, quarentenados da Igreja de Cristo Taguatinga Norte. Estamos aqui para iniciar mais um devocional de número 34, falando sobre princípios de uma vida abundante. Meu irmão, minha irmã, se você realmente tem sede de viver uma vida abundante, tá? Desfrutando de tudo aquilo que Cristo conquistou para você na cruz, atente-se aos princípios da palavra de Deus, porque eles são fundamentos para uma vida abundante. Nós temos a receita, nós temos tudo aquilo que precisamos, temos o Espírito vivendo em nós para nos habilitar a aplicar esses princípios. Realmente está nas nossas mãos o desejar isso. E eu quero te convidar a estar conosco nesses próximos minutos, onde estaremos falando sobre o princípio da perseverança. Por gentileza, se você conseguiu entrar, coloca aqui uma mensagem, compartilha também com algum amigo seu esse link, tá? E abençoe outros através do compartilhar da palavra de Deus. E coloca aqui algum comentário para eu saber que você conseguiu entrar. Na minha tela está dizendo que nós estamos tendo problema para reproduzir o vídeo. Então, eu não sei se a transmissão está acontecendo ou não, e não posso saber, a não ser que alguém me avise, algum de vocês me avise se está tudo bem por aí. Imagem, som, tá? Se está tudo bem por aí. Então, vamos. E eu gostaria também de pedir algo. Nesse momento que você começa a assistir esse vídeo, onde estaremos refletindo sobre o princípio da perseverança, eu queria que você pensasse na sua vida e em situações onde você identifica algum tipo de fracasso no que tange a perseverar. Algo que você sempre começa a fazer e nunca consegue concluir. Desiste, né? Abandona. Nós queremos tratar disso hoje. E se você tiver liberdade para fazer isso, eu queria que você escrevesse, daqui para o final do vídeo, qual a área em que você realmente precisa perseverar, para que a gente, ao final, para que a gente possa orar incluindo essa necessidade específica. Tudo bem? Vejo que alguns irmãos conseguiram entrar. Está aqui a minha esposa linda, maravilhosa, Andréia. Paz. Ione. Paz, minha querida. Deus abençoe. A Gabi está aqui também. Beijo, filhota. Linda. Ah, está tudo bem. Obrigado pelo feedback. E estou esperando aí que os irmãos, que outros consigam também entrar para esse devocional. Tá bom? Mas sem perder muito tempo, para não prolongar muito nosso vídeo, vamos iniciar esse devocional lendo o texto bíblico, né, que nos servirá de base para a nossa reflexão. E o texto, deixa eu recomeçar aqui, tá? E o texto se encontra em Mateus, no capítulo 24, nos versículos 13 e 14. Vou aumentar um pouquinho aqui a minha tela. Vamos ao texto, queridos. A palavra diz assim: nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. Então, nós temos o texto bíblico que nos traz um cenário apocalíptico, tá? São predições acerca do fim dos tempos, e Jesus está demonstrando em antecipação algumas características do fim, não é? E óbvio, nós vemos uma série de predições
que facilmente entendemos como adversidades futuras, né? Eventos adversos que marcarão esse tempo futuro, o tempo do fim. E enquanto Jesus falava isso, tá? Ele nos deixa aqui a importância do princípio da perseverança em relação a esse cenário específico, e, óbvio, nós podemos aplicar a diversos outros cenários da nossa vida cotidiana. Mas o que Jesus está nos dizendo aqui é simplesmente o seguinte: os dias serão difíceis, porém, aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, olha só, a característica da perseverança é vista em inclusive um termo que talvez soe redundante. E o termo é perseverar até o fim. Perseverar significa o quê? Persistir, continuar. Independente do que acontecer, permanecer fiel sem desistir, sem abandonar a caminhada. Então, Jesus está dizendo o seguinte, que naqueles dias, o que realmente fará a diferença e determinará os que serão salvos é a perseverança, e a perseverança até o fim. Não até um determinado ponto, tá? Mas até o fim. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Tá? Então nós vemos o valor da perseverança, o valor do não abandonar a caminhada, o valor do não desistir, o valor do não se desestimular, o valor do não se deixar desanimar, tá? Ao ponto de abandonar as nossas convicções. E, meus queridos, é importante esse princípio? Muito. Eu quero te dizer que é muito importante. Talvez essa palavra não está tão em evidência, mas nós podemos, por exemplo, usar um termo sinônimo para entender a perseverança, que é a resiliência, um termo muito mais utilizado hoje, nos nossos dias, né? Que é uma característica de durabilidade. Ou seja, a habilidade que alguém tem de resistir à adversidade, mantendo as suas características, sem perder as suas características. É disso que nós estamos falando. Tá? É disso que nós estamos falando. E a importância do princípio da perseverança, da resiliência, é porque esse princípio nos faz constantes. Tá? Esse princípio nos faz constantes, persistentes, estáveis. E isso me faz lembrar o que Jesus falou aos discípulos, alertando-os que a jornada não seria fácil, eles encontrariam dificuldades. Tá? E as dificuldades não seriam poucas. E essas dificuldades poderiam desestimular os discípulos, fazendo-os abandonar a luta, fazendo-os desistir da proposta, fazendo-os abandonar a esperança futura que lhes era proposta. E Jesus fala para eles o seguinte: olha, pessoal, é o seguinte, não tem jeito, não há como fugir. É a realidade que envolve a todos. O mundo nos proporciona isso, viver nessa terra nos proporciona isso, e ninguém está isento. E Jesus diz para eles o seguinte: no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ou seja, persista, porque vocês vão vencer. Resistam aos tempos difíceis, vocês vencerão. Não abandone a luta, as promessas hão de se cumprir. Não desista antes de ver o resultado. Então Jesus ele trouxe essa conscientização aos discípulos exatamente para não seduzi-los com um pensamento que os levaria ao fracasso. Que pensamento é esse? Ah, não,
eu estou seguindo a Cristo, então tudo vai dar certo, tudo vai funcionar perfeitamente. Jesus não queria que eles pensassem assim. E por que hoje nós precisaríamos pensar assim? Não é? Como muitos dizem, como muitos pregam por aí, que, sabe, não passaremos por nenhum tipo de dificuldade, não é? Porque somos aquela pregação triunfalista, não é? É certo que aguardamos um triunfo que nos foi prometido, mas isso não quer dizer que não vamos enfrentar situações adversas no nosso dia a dia. Até mesmo porque como triunfaríamos se não houvesse adversidade? Não é verdade? Cada triunfo, melhor dizendo, cada adversidade nos proporciona uma oportunidade de triunfarmos. Mas para isso precisamos perseverar, precisamos ser resistentes, precisamos persistir, precisamos criar essa habilidade, sabe, de sermos constantes diante dos desafios, sem perder de vista os nossos objetivos, sem perder as características que nos sustentam durante a caminhada. Então Jesus disse, olha, no mundo vocês vão ter aflição. E por que Jesus estava dizendo isso? Para que eles se preparassem. Por quê? Porque existe uma tendência a desistir. O ser humano sempre procura o que é mais confortável, o que é mais fácil. Mas nós precisamos entender, queridos, que a nossa opção não é pelo que é mais fácil, mas pelo que é mais certo. Não é o conforto que vai determinar o caminho que eu vou escolher perseguir, trilhar. Não é o conforto, é a proposta final, é o que está adiante naquele caminho. Porque os caminhos confortáveis nos levam à morte. Os caminhos confortáveis nos levam, tá, a sermos escravos de nós mesmos, dos nossos desejos, a abandonar a Deus, a abandonar a luta, a abandonar os propósitos nobres que nos fazem viver dia a dia. Existe uma tendência a desistir. Eu cansei de desistir de projetos e desacreditei em mim mesmo. Passei, sabe, a não acreditar que eu seria capaz de construir algo a longo prazo. Isso é terrível, isso nos traz um sentimento de incapacidade terrível, debilitante. E quando nós acreditamos nessa mentira que é lançada em nossa mente, e quando nós começamos a ceder a essa tendência em desistir, isso se torna um modus operandi, uma maneira de viver, um estilo de vida que certamente vai nos levar ao fracasso, à mediocridade. Nós não precisamos, queridos, sabe, sermos os mais talentosos na face da terra. Nós precisamos apenas sermos persistentes. E nós veremos frutos e nós veremos resultados. Eu lutei muito com isso durante grande parte da minha vida. E eu comecei a entender que o importante era manter-me constante nos meus objetivos. Era ser perseverante, era adquirir essa resistência, essa habilidade de perseverar, de não abandonar projetos, de não desistir e deixar as tarefas pela metade, sabe? Mas de prosseguir e terminar tudo aquilo que eu faço. E essa habilidade, aos poucos, ela foi se consolidando em mim. Né? Hoje eu tenho a alegria de olhar para trás e ver diversas coisas que foram construídas. Mas se nós não nos atentarmos para isso e não desenvolvermos perseverança, nós seremos pessoas que nunca concretizam nada. E isso é tão frustrante, queridos irmãos. Isso é tão frustrante que eu tenho certeza que todos os que entenderem o perigo que isso representa irão, a partir desse momento, estar mais atentos
para exercitar a perseverança como um princípio cristão, tá? Como um princípio que nos traz benefícios e resultados. A palavra de Deus diz sobre o homem dobre, o homem inconstante. Não pense este que alcançará alguma coisa. Não alcançará, e isso é lógico. Isso é lógico, né? Então, amados, veja bem, muitas pessoas acabam, por displicência, talvez por simplicidade, talvez por falta de reflexão nesse princípio tão importante, acabam se deixando, sabe, serem moldadas como pessoas inconstantes. Então a pessoa tem um problema na igreja, que oportunidade maravilhosa para exercitar a perseverança. Não, mas aí o que a pessoa pensa? É mais fácil eu sair daqui e ir para outra igreja. Tem tanta igreja, né? Todas as igrejas estão pregando o evangelho. Amado, não faça isso. É um golpe que você está dando na sua habilidade de persistir. É um retrocesso. Você está caminhando para trás, você está se tornando volúvel, dobre, inconstante, deixando de aproveitar a oportunidade de exercitar a perseverança, resolver os problemas localmente, perseverar, resistir, ou seja, criar raízes ainda nesse solo árido em que você se encontra nesse momento, aprofundar suas raízes e desenvolver resistência para que você possa se tornar forte, perseverante e apto a desafios maiores, porque no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Ter bom ânimo como? Se eu nunca aprendi sobre isso, se eu nunca me exercitei sobre isso? Homem dobre e inconstante, não pense você que alcançará alguma coisa. Precisamos desenvolver a resiliência, a perseverança. E isso em diversos cenários, nos estudos. As pessoas que muitas vezes começam uma faculdade e por um motivo ou outro desanimam e param, abandonam, né? As pessoas que não acabam muitas vezes o ensino médio, por um motivo ou outro, simplesmente abandona. Pessoas que desistem de um casamento. Queridos, para tudo nós precisamos de perseverança. E aí vem uma situação de divórcio. E olha as consequências tremendas que se ramificam, porque o divórcio vai gerar filhos desamparados ou filhos traumatizados, vai gerar diversas, inúmeras situações de prejuízo para a família, não é? Uma pessoa que não persevera, ela nunca vai ser capaz de atravessar uma tempestade e ver o sol brilhar do outro lado. E as tempestades, elas vêm todos os dias. Ao invés de simplesmente nos escondermos da tempestade, nós precisamos adquirir habilidades para enfrentá-las e ultrapassá-las, porque isso vai fazer de nós pessoas resistentes, pessoas conquistadoras, pessoas que sobrevivem, que duram projetos a longo prazo, que conseguem construir a longo prazo e que efetivamente verão resultados do seu trabalho, do seu viver, não é? As pessoas às vezes abandonam por nada, abandonam a igreja, mudam de igreja. E, gente, olha, eu trabalhei com treinamento de líderes por tanto tempo, e uma das características que eu olhava nos nossos candidatos era a habilidade de persistir, o histórico de vida. Olha para o histórico de vida da pessoa, o que ela tem construído, né? O que ela tem resistido. Ela tem estado em um lugar só por muito tempo, ou ela é inconstante, está aqui hoje, amanhã vai para ali, depois de amanhã vai para lá, se frustrou com uma liderança aqui, vai para cá, aqui o problema não foi resolvido, vai para cá, e assim ela nunca vai parar, porque o problema está nela, e não necessariamente na liderança. Pode estar na liderança, mas um dos problemas principais está na falta de habilidade de persistir, de perseverar. Então é uma habilidade que nós adquirimos e precisamos exercitar isso, nós precisamos encarar esse problema e entender que precisamos mudar nós mesmos, não necessariamente os que estão ao nosso redor. Porque nós não conseguimos mudar ninguém, mas nós conseguimos ouvir a voz de Deus, ouvir a palavra de Deus, acatar, reconhecer um problema em nós e trabalhar para que aquilo mude, para que nós mudemos a nossa maneira de ver. E isso contribui para a fé e contribui para a vida. Como nós vimos, né? A fé requer perseverança.
Aquele que perseverar até o fim será salvo. A vida também requer perseverança. Né? Entrega um currículo aí no mercado de trabalho, onde você ficou 1 mês em um posto, 2 meses em uma outra posição, 5 meses em outro, 2 meses ali, 1 mês aqui, 1 aninho, mirrado. Seu empregador vai olhar para aquilo, a empresa para a qual você se candidata vai olhar para aquilo e vai falar, ixi, esse aqui não dura, não tem durabilidade, não tem longevidade. Né? Uma pessoa que está aqui e ali, não cria raízes. Então, esse princípio é extremamente importante, tanto para a vida quanto para a fé. E o Senhor Jesus nos diz, aquele que perseverar até o fim será salvo. Como é que você está na sua fé? Persevera, meu irmão. Exercita isso, leva isso para a vida. Tá? E você vai ver os seus caminhos prosperarem. Amém, querido? Eu queria ficar por aqui, nesse nosso devocional. Queria dar uma olhadinha no chat, se alguém colocou algum motivo de oração, nós vamos estar orando por isso. E nós vamos estar encerrando a nossa transmissão, tá bom? É um princípio extremamente importante. Qualquer pessoa que queira viver abundantemente, uma vida plena, uma vida abundante, precisa aprender a perseverar, a ser resistente. Uma das coisas que a África me ensinou. Ali você vive frustrações diárias. Se você não persiste, você não dura. Eu vi muitas pessoas chegarem num voo e voltarem no voo seguinte. Eu vi pessoas abandonarem o campo antes de cumprirem os seus propósitos. Eu vi pessoas saírem frustradas do campo missionário, porque não resistiram às adversidades locais. E isso, em todos os âmbitos da vida, acontece. Nós precisamos desenvolver resiliência, a habilidade de persistir e de perseverar. E, como eu disse no início, o Espírito Santo que vive em nós, ele que nos auxilia e nos faz aptos a aplicar os princípios bíblicos e amadurecer, sabe, o nosso viver com base nesses princípios. Nós precisamos ter uma vida guiada por princípios, não guiada por sentimento. Sentimento vai me fazer sair, vai me fazer desistir, vai me fazer abandonar. Agora, se eu sou guiado pelo princípio, o princípio vai falar, ei, persista, cara. Resista, fique firme, vale a pena. Tá? O sol vai raiar, a tempestade vai passar. A alegria vai vir ao amanhecer, a recompensa virá. Os princípios nos delimitam, nos colocam parâmetros, limites, e nos fazem andar conscientemente dentro desses limites, para que a gente não abandone e para que a gente não se desvie. Então precisamos ser guiados por princípios. É por isso que eu resolvi dar essa série de devocionais sobre princípios. As pessoas vivem por sentimentos, por convicções rasas. Nós precisamos nos arraigar, nos aprofundar em princípios. Nós precisamos construir alicerces que sejam princípios que vão nortear as nossas vidas. Vou olhar o chat aqui e vamos orar e vamos terminar essa transmissão. Eu quero ver quem que está por aqui. Temos aqui a Maria de Lourdes, eu sou prova disso, amém. É a Lourdinha, o Valtemir que está falando. Né? Esses comentários sou eu, pastor, Valtemir. Oh, glória a Deus, Valtemir. Isso mesmo, irmão. Persevera, sabe que você vai ver vitória. Sem perseverança não há vitória, não há realização, não há concretização de projetos. Muitas vezes perdemos vitória por um triz, Valtemir está dizendo. É verdade. Verdade isso, meu irmão. Verdade. Desistimos antes de chegarmos ao fim do túnel. Irmão Cruz, a paz do Senhor, Deus abençoe. Tá? Valtemir, Andréia, Gabi, a Ione, e todos que porventura estejam aí ouvindo, talvez não tenham escrevido nada aqui no chat. Deus abençoe vocês, tá? E reflitam nisso, apliquem esse princípio. Isso é um alicerce necessário para uma vida abundante. Amém, queridos? Eu vou encerrar a transmissão, tá? E fiquem na paz e perseverem. Não deixe as circunstâncias dessa atual quarentena te fazerem desistir, tá? Seja perseverante, seja resiliente, seja duro, crie casca, crie calo, seja alguém experimentado. O apóstolo Paulo, ele falou uma frase memorável ao fim da sua vida. Ele disse o seguinte,
combati um bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Alguém dobre e inconstante teria a alegria de falar isso ao fim de sua vida? Não. Terminaria a vida de maneira frustrada, sem ver nada pelo qual tenha lutado que tenha valido a pena. Porque o homem dobre e inconstante não constrói, ele desiste. O homem perseverante constrói, e ele pode chegar, sim, em diversos momentos da vida e experimentar essa satisfação de olhar e ver um legado, de ver algo pelo qual valeu a pena todo sacrifício e esforço. E no final da carreira ele poderá falar, olha, combati um bom combate, terminei a carreira e abandonei a fé. É isso? Não, isso é o inconstante que talvez se decepcione e fale. Mas o constante, o resiliente, ele vai falar, combati um bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Olha só o que Paulo diz depois. Agora a coroa da justiça já me está separada, não só para mim, mas para todos aqueles que amam a vinda do Senhor. Ou seja, que esperam a vinda e que persistem esperando até que ela se concretize. Deus abençoe, meus irmãos. Vamos orar. Pai, obrigado pela palavra. Faz-nos resilientes, perseverantes. Faz-nos fortes em tempos de dificuldade. Faz-nos aptos, ó Deus, a lutar o bom combate, a procedermos como vitoriosos, a não desistirmos, ó Deus, das coisas que valem a pena. Ó Deus, faz-nos guerreiros mesmo da fé, do Evangelho. Ó Deus, faz-nos testemunhos da Tua graça, que o Espírito do Senhor nos conduza de triunfo em triunfo, de vitória em vitória. Ó Deus, e concretiza dessa forma, Senhor, a Tua vitória em nossas vidas, no nome de Jesus. Amém. Queridos, apenas um comentário. Hoje faleceu um grande homem de Deus chamado Ravi Zacharias, Ravi Zacarias, um teólogo, um filósofo cristão, um apologeta, um homem que, desde a sua conversão, quando ele estava quase sendo engolido pelo ateísmo, beirando o suicídio, ele ouve a voz de Deus, se converte e ele se dedica, a partir de então, à defesa da fé e da fé cristã. E esse homem vive toda a sua vida, morreu hoje com 73 anos de idade, sabe, de maneira tão graciosa, educada, polida, defendendo a fé. Que inspiração! Nós não precisamos ser grosseiros para defender a fé. Não precisamos gritar e bater em palanque defendendo a fé. Não precisamos ofender pessoas defendendo a fé. Nós podemos defender a fé de forma tão gentil, tão graciosa, que esse homem, ele é tão cheio de graça, ele foi tão cheio de graça e inspirou tanta gente. Sabe, eu acho que ele combateu o bom combate, ele terminou a carreira dele, ele guardou a fé, com resiliência, com persistência. Se você tiver a oportunidade, assista alguma coisa ou leia alguma coisa do Ravi Zacharias. Ele foi um indiano que dedicou a sua vida em defesa do Evangelho. Que homem inspirador. Você vai se inspirar, sabe? Esse é o tipo de gente que a gente olha para ele assim e fala, queria ser igual a esse cara. Porque eu tenho a impressão que ele se assemelhou muito a Jesus. E eu quero ser igual a Jesus. Todos aqueles que estão imitando Jesus, eu quero ser também igual a eles. Deus abençoe. Amanhã estaremos de volta com outro princípio fundamental para uma vida plena em Cristo Jesus. Fique na paz.